Olá, você está no canal Tempo em Deus, o seu tempo de misericórdia através da Bíblia narrada. E se você tem gostado dos nossos vídeos, fica comigo até o final para poder ouvir uma reflexão a respeito do que será lido hoje. E nós vamos dar continuidade à leitura de Gênesis. Deixa também feita a sua inscrição, o seu comentário, compartilha e não esquece de deixar o like para dar mais engajamento. Seja você também um emissor da palavra do Senhor. Agora ouça, reflita e aproveite o seu tempo em Deus. O livro de Gênesis, capítulo 37. José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando-o a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos, eu e a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. Respondeu-lhe José: Eis-me aqui. Disse-lhe Israel: Vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: Que procuras? Respondeu: Procuro meus irmãos. Dize-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer: Vamos a Dotã. Então seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: Não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Ruben: Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, o lançaram na cisterna, vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos: De que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito.
Tendo Rúben voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes, e voltando a seus irmãos disse: Não está lá o menino, e eu para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue, e enviaram a túnica talar de mangas compridas. Fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram: Achamos isto, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolarem. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: Chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E de fato chorou o seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Lendo esse capítulo aqui, a gente vê claramente o que o ser humano não é capaz de fazer quando ele sente ciúmes, quando ele sente inveja. A inveja foi, na minha concepção, foi um dos primeiros pecados já ocorridos no mundo, e foi por causa da inveja de Satanás que houve tanta coisa ruim, E aqui também a gente tem mais uma situação de inveja, de ciúmes, que levaram a consequências bem desastrosas. A inveja e o ciúme levou à mentira, levou à crueldade. Imagina, eles cogitaram matar o próprio irmão, O irmão ali, no caso José, ele era o preferido do pai. Não seria assim só por ser um filho da velhice ali de Jacó e por ser da mulher amada dele, mas eu vejo também que José era um filho obediente, um filho exemplar, e ele via as coisas erradas que os irmãos faziam e ele delatava para o pai, e isso deixava eles furiosos, E claro que também José, a gente vê aqui que ele era um pouco inocente, em falar ali dos sonhos para eles ficaram com mais raiva ainda e tal, mas enfim, tudo era um propósito do Senhor. E eles acabaram no cúmulo de vender o próprio irmão, Foi menos mal do que matar, claro, mas chegaram ali ao cúmulo de vender o próprio irmão, de dar um fim assim numa história que como se pudesse encobrir algo nesse sentido, A gente sabe que mentira tem perna curta, a gente sabe que uma verdade ela pode demorar 20, 30 anos para aparecer, mas ela aparece, nada fica encoberto, muito menos aos olhos de Deus, E aqui a gente vê um claro exemplo ali da maldade do ser humano fazer isso com o próprio irmão, por mais que de repente eles não gostassem dele, eles viam que ele era tratado diferente dos outros. Imagina uma atitude dessa, cogitar matar, depois tentar não, eles conseguiram, vender, já jogaram o irmão numa cisterna, que é um poço, sem água, que estava vazio. Eu acredito que ele deva ter se machucado ali na queda, porque geralmente esses poços eles não eram tão rasos. Então assim, são muitos agravantes ali, e depois eu acredito que eles também viveram com isso na consciência, muito tempo. Eu acredito que teve depois um arrependimento, a gente vai ver lá na frente que houve, mas imagina viver com essa culpa, e enganando o pai também, porque para Jacó, José tinha morrido estraçalhado por um animal ali selvagem. Então assim, é muita maldade, no coração deles ali, é algo assim que a gente fica se perguntando, Hoje a gente vê tanta coisa ruim acontecendo, naquela época não era tão diferente, Que hoje aumentou a demanda, vamos dizer assim, aumentou a maldade humana. Eu acredito que sim, aumentou a quantidade por termos muito mais habitantes na Terra também, infelizmente, O amor está se esfriando, a gente vê isso acontecer dia a dia. A gente vê hoje a guerra que está acontecendo aí no mundo, não é só uma, são várias, E escalando aí cada dia mais, infelizmente, nós temos que orar pela paz mundial, Tô falando isso aqui já nos outros vídeos também, para que a gente possa estar lembrando de fazer isso. E, enfim, é algo assim que nos deixa tristes, Ver aonde o ser humano chega por inveja, por ganância, por querer o poder, por coisas assim que
que lá na eternidade não vão te levar para a eternidade, pelo contrário, vão te tirar dela se você não se arrepender e não mudar de atitudes, tá bom? E se você gostou do vídeo de hoje, se foi relevante para você, manda para alguém que você ama, para alguém que é importante. Eu agradeço por você ter ficado comigo até aqui. Deus abençoe.